Por que será que tantas ideias geniais simplesmente morrem na praia antes mesmo de chegarem até nós? Será que existe mesmo uma força invisível que luta contra o progresso? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nesse campo de batalha da inovação. Vamos ver como grandes ideias enfrentam um sistema poderoso e, no final, entender como a inteligência artificial está se tornando o prêmio máximo nessa guerra. Olha, e é bom deixar claro desde o começo que toda essa conversa aqui é baseada no trabalho e nas ideias de Marinês Pereira. Ela é especialista em neurobusiness e em inteligência emocional, então a perspectiva que ela traz para esse conflito é única. E aqui está a ideia central. Pensa bem nisso. Um sistema imunológico. Não é que ele seja mau, sabe? A função dele é proteger o corpo, manter tudo como está, o status quo. O problema todo começa quando uma inovação revolucionária não é vista como uma cura, mas sim como um vírus perigoso que precisa ser eliminado a qualquer custo. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo esse tal de sistema imunológico, depois vamos revisitar algumas invenções que ele basicamente destruiu, decodificar a mentalidade que é preciso ter para vencer esse sistema, e aí sim a gente foca na grande batalha dos nossos tempos. Aí Ok, vamos fundo nisso agora. Essa tal força invisível não é teoria da conspiração, não. É a lógica pura e fria dos mercados que já existem. Qualquer tecnologia que ameace modelos de negócio que valem bilhões, que desafie monopólios de distribuição ou que simplesmente não possa ser medida e vendida, acaba ativando os anticorpos do sistema. E para a gente entender de verdade como esse sistema funciona, vale a pena dar uma olhada no passado. A história, olha, tá cheia de fantasmas. Tecnologias brilhantes que podiam ter mudado o mundo, mas que foram sufocadas logo no berço. Pega o caso do Nikola Tesla, por exemplo. A visão dele não era só sobre eletricidade, era sobre liberdade energética. Só que o financiador dele, o JP Morgan, sacou um ponto crucial. Como é que eu vou botar um medidor para cobrar por algo que está flutuando no ar? Se não dava para monetizar do jeito tradicional, não servia para o negócio. E a torre foi abandonada. Décadas, mas muitas décadas antes dos carros elétricos de hoje virarem moda, a GM já tinha o EV1. E quem dirigia amava o carro. O problema? Ele era uma ameaça direta a toda a cadeia do petróleo. Postos de gasolina, manutenção de motor a combustão, tudo. O resultado? A GM recolheu todos os carros e os destruiu. Ela não vendeu, não guardou, ela literalmente esmagou os carros. E claro, aqui no Brasil a gente também teve o nosso fantasma. O Gurgel Itaipu foi um pioneiro. Mas o sistema brasileiro tinha outros planos. O governo apostou tudo no pró-álcool, salvando a indústria do açúcar, enquanto as grandes montadoras estrangeiras faziam uma pressão enorme. Isso inviabilizou qualquer chance de um concorrente nacional e ainda por cima elétrico dar certo. A gente perdeu uma chance histórica. Ok, então fica a pergunta. Se o sistema é tão poderoso assim, a inovação está fadada ao fracasso? Não. Segundo a Marinês Pereira, existe uma mentalidade específica, sabe, um conjunto de características que permite que algumas pessoas e empresas consigam romper essas barreiras. E os pilares são estes aqui. Primeiro, observação, como o Jeff Bezos, que viu a internet crescendo 2.300% ao ano e agiu na hora. Depois, curiosidade, para se perguntar e se. Foco, para continuar mesmo com todo mundo criticando. E, finalmente, coragem, tipo o Napster, que teve a audácia de desafiar a indústria da música inteira sabendo que ia ser atacado. O Napster morreu, entre aspas, né? Mas a ideia dele, essa ideia mudou tudo para sempre. E é essa mentalidade inovadora que nos joga direto no cenário atual. Se antes a briga era por energia, carros ou música, hoje o alvo final é a própria inteligência. A inteligência artificial não ameaça um setorzinho aqui ou ali. Ela ameaça a estrutura inteira de trabalho, de criação e de controle da informação. E o sistema já está usando as armas de sempre. A gente vê processos judiciais, que nem os das gravadoras contra o Napster, só que agora são jornais contra empresas de IA. A gente vê uma corrida por regulação que, no fim, pode acabar só favorecendo os gigantes que já estão no topo. E, claro, a disseminação do medo, focando nos perigos só para frear a adoção em massa. É a mesma cartilha, a história se repetindo na nossa frente. A IA tem duas caras, como a gente pode ver. É como se fosse um espelho do que a gente tem de melhor e de pior. De um lado, a luz, a promessa de curar doenças, de dar um tutor particular para cada criança no planeta. Do outro, a sombra, o risco de um controle total, da destruição de reputações com deepfakes e de um abismo social que a gente nunca viu antes. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. A gente percebe que a guerra não é sobre tecnologia, é sobre psicologia de massas.
A luta pela IA é, no fundo, uma luta para decidir quem vai influenciar o comportamento e o pensamento da maior parte da população. Para entender isso, a neurosociologia ajuda muito. Ela estuda como o nosso cérebro responde em grupo e nos dá mais ou menos este mapa. Temos 10% de inovadores, gente que busca criar. Temos 20% que, segundo a autora, tem traços maquiavélicos e querem controlar. E ali no meio, 70% da população, a manada, que tende a seguir o líder mais magnético. A grande pergunta é, quem vai conseguir a atenção desses 70%? Isso aqui ilustra o conflito de um jeito brilhante. Os 10% tentam liderar pela inspiração, pelo pensamento crítico, o que dá trabalho, exige esforço cognitivo. Já os 20%, por outro lado, usam uma tática que, neurologicamente falando, é muito mais eficiente. Eles vão direto na nossa amígdala cerebral, o centro do medo. E o medo é um motivador bem mais rápido e poderoso do que a lógica. Essa citação aqui, olha, ela é a chave de tudo. A batalha não vai ser vencida com os melhores argumentos, mas com a conexão emocional mais forte. O grupo que conseguiu oferecer um senso de pertencimento, de propósito para a maioria, seja ele verdadeiro ou fabricado, esse grupo vai vencer a guerra pela influência. Beleza, o cenário parece meio sombrio, mas e se tiver uma saída? Será que é possível vacinar a maioria das pessoas contra a manipulação? Marinês Pereira propõe um caminho baseado na neurociência, um protocolo para fortalecer a mente de cada um e promover o pensamento autônomo. A proposta ataca em 3 frentes. Primeiro passo, quebrar o piloto automático, ensinando as pessoas a observarem os próprios pensamentos. Segundo, imunizar o cérebro contra o medo, usando inteligência emocional para controlar a reação de pânico. E o terceiro, que talvez seja o mais genial de todos, usar as mesmas técnicas de comunicação que mexem com o cérebro para tornar líderes éticos tão magnéticos e influentes quanto os manipuladores. E no fim, tudo se resume a essa pergunta. Num mundo onde a gente é recompensado por se conformar e onde pensar diferente pode levar ao isolamento, o maior desafio é esse. Como fazer o esforço de ser livre ser mais gostoso, mais viciante do que o conforto de simplesmente seguir o fluxo? Talvez a gente não tenha a resposta pronta, mas o caminho para ela pode muito bem estar no trabalho da Marinês Pereira, que inspirou toda essa análise. É uma reflexão e tanto sobre o futuro que a gente está construindo agora, um neurônio de cada vez.